prova da UFMT, grande chance de estar na sua prova nefrologia. Aqui é mais tranquilo porque você não compete com ninguém. Você acerta, garante a sua aprovação, garante a validação, a certificação do seu diploma do exterior e pode vir trabalhar no Brasil dignamente. Então aqui você não tem concorrência, é você com a prova. Calma nas questões de nefro. Pessoal, o que é que já caiu na UFMT? Nefrolitíase, tema forte, glomérulo, ácido básico e distúrbio hidroeletrolítico. A gente vai dar uma passeada aqui pela nefro para você relembrar pontos importantes que podem estar na sua prova. Cálculo renal, nefrolitíase, não esquece, pessoal, oxalato de cálcio é nosso principal tipo de cálculo, certo? O oxalato de cálcio não sofre interferência do pH urinário. O ácido úrico é o cálculo de diabético, obeso, resistência à insulina. Por quê? Porque a resistência à insulina leva a uma urina ácida. E na urina ácida eu aumento a precipitação do cálculo de ácido úrico. Por isso que quem tem cálculo de ácido úrico, eu faço alcalinização urinária. Não esquece do cálculo de ácido úrico. Estruvita é o cálculo que mais cai em prova. É o cálculo da mulher com infecção urinária de repetição. É o fosfato de amônio magnesiano. É o principal tipo de cálculo coraliforme. O que é isso, Marcelo? Me lembra. É o cálculo que pega a pelve renal toda. Geralmente o cálculo de estruvita, o cálculo de fosfato de amônio magnesiano é comum em mulher com infecção urinária de repetição. Cálculos grandes, não esquece desse detalhe. Marcelo, qual é a principal causa de cálculo renal? Hipercalciúria idiopática. São pacientes que eliminam muito cálcio. E eu preciso diminuir essa eliminação de cálcio. A primeira coisa que eu faço é aumentar a ingesta hídrica, porque eu diluo esse cálcio e não permito que o cálcio precipite. Então, hidratação para manter uma diurese mínima de 2 litros por dia. Restrição salina e dieta hipoproteica. Diminui o sal, diminui proteína. Então, ingesta hídrica, dieta hipoproteica, dieta hipossódica, diurético tiazídico, que é aquele diurético que diminui a eliminação de cálcio na urina. E eu não faço restrição de cálcio na minha dieta. Eu faço dieta normocalcêmica. Se eu restringir cálcio na minha dieta, eu aumento a chance de eu fazer cálculo de oxalato de cálcio. Uma revisão rápida de nefrolitíase é tema forte na UFMT. Lembrar de 3 síndromes glomerulares importantes, pessoal. A síndrome nefrótica, o que é a síndrome nefrótica? É a perda de proteína na urina. Eu perco muita proteína na urina. Como eu perco muita albumina, eu tenho hipoalbuminemia. Eu já te falei 2 características da síndrome nefrótica. Proteinúria, certo? Hipoalbuminemia. Como eu tenho albumina baixa, edema. Proteinúria, hipoalbuminemia e edema. O fígado vai produzir albumina, junto com a produção de albumina, produz colesterol. Então, a síndrome nefrótica é caracterizada por proteinúria, hipoalbuminemia, edema e hipercolesterolemia. A síndrome nefrótica é associada a maior chance de trombose venosa profunda. O paciente com síndrome nefrótica ele é pró-coagulante e aumenta a chance de infecção, principalmente infecção pelo pneumococo, peritonite pelo pneumococo, geralmente em crianças. Principal causa de síndrome nefrótica na criança, doença de lesão mínima, responde muito bem ao corticoide. Principal causa de síndrome nefrótica primária, GESF, geralmente adulto jovem, 30 a 40 anos. Membranosa, a gente tem síndrome nefrótica em idosos, não esquece disso. A membranosa pode ser primária ou secundária. Secundária, principais causas, nefrite lúpica classe 5 e neoplasias, não esquece.
da síndrome nefrótica. Falando agora de nefrítica, a nefrítica é uma inflamação do glomérulo, pessoal. O glomérulo cheio de sangue, esse sangue passa para a urina hematúria. Como o glomérulo está inflamado, eu não consigo filtrar. Não passa a água, não passa o sal. Por não passar água, oligúria. Hematúria, oligúria. Por não passar o sódio, hipertensão. A síndrome nefrítica é caracterizada por hematúria, oligúria e hipertensão. É simples, pessoal. Quando a gente tem uma síndrome nefrítica que perde função renal rapidamente, glomerulonefrite rapidamente progressiva. A glomerulonefrite é uma perda rápida da função renal de etiologia glomerular, muito associado à presença de crescentes na biópsia renal. A gente tem, já caiu na UFMT, a classificação da GNRP é pela imunofluorescência, 3 tipos. Tipo 1, imunofluorescência linear, certo? Síndrome de Goodpasture ou, certo? Doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. A tipo 2 é a IF padrão granular, decora essa palavrinha. Aqui entra lúpus, aqui entra crio, hepatite C, hepatite B, nefropatia por IgA. E a tipo 3, GNRP tipo 3 ou paucimune, é a IF que é totalmente apagada. Não esquece disso. GNRP eu trato com pulso de corticoide e ciclofosfamida. É uma doença grave, eu preciso ser agressivo para impedir a cronificação da sua lesão renal. É importante lembrar o protótipo que a gente tem da síndrome nefrítica, que é a GNPE. A GNPE é uma reação inflamatória secundária a uma infecção, podendo ser de orofaringe ou de pele. Existe um período de latência entre a infecção e a nefrite. Na infecção de orofaringe, esse período de latência é 1 a 2 semanas. Na infecção de pele, 2 a 3 semanas. A infecção de orofaringe é associado ao anti-streptolizina O, ASLO. A infecção de pele, o anti-DNase B. Não esquece que GNPE cursa com C3 baixo e C4 normal. Não esquece, olha para ver um caso clínico se tem o consumo do complemento. Porque se o complemento for normal, pensa em nefropatia por IgA. Se o complemento for consumido, lembra de GNPE. Marcelo, me recorda como eu lembro, trato a GNPE. Eu faço aquilo que o rim não está fazendo. Por exemplo, ele está com o glomérulo inflamado, eu estou oligúrico, eu faço o quê? Restrição hídrica. Eu não elimino sódio, dieta hipossódica. Para ajudar a eliminar líquido e eliminar sal, furosemida. Se eu tiver hipertenso, porque eu estou retendo sal, hidralazina. Eu faço o antibiótico para eliminar aquela cepa nefritogênica da comunidade. O uso de antibiótico não diminui a incidência e a prevalência da GNPE. Vamos em frente e falar agora de distúrbio ácido básico, chance de ter na sua prova. Lembrando que se tiver um caso clínico com a gasometria, bate o olho nos valores da gasometria, pessoal. pH normal, 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35, acidose. Acima de 7,45, alcalose, certo? E aí você lembra se estamos dentro de uma acidose ou uma alcalose. Grande chance de cair acidose metabólica, pessoal. E não esquece de calcular o PCO2 esperado, porque o PCO2 normal é 35 a 45. Mas quando o bicarbonato muda, o PCO2 normal muda. Então, se eu estiver diante de uma acidose metabólica, eu uso a fórmula de 1,5 BIC mais 8. Se eu estiver diante de uma alcalose metabólica, o BIC mais 15. Não esquece dessas duas fórmulas. Quando eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho duas causas, pessoal. Acidose metabólica com anion gap normal
e acidose metabólica com anion gap diminuído, certo? Como eu calculo o anion gap? Está aqui, pessoal, bate o olho agora nessa fórmula. O anion gap é o sódio menos o cloreto mais o bicarbonato. Quando ele é menor do que 12, ele é normal. Acima de 12, ele está elevado. Então, abaixo de 12, eu tenho diarreia e cetoacidose diabética como principais causas. Acima de 12, anion gap elevado, acidose lática, cetoacidose diabética, intoxicação por álcool, podendo ser o etanol, o metanol e o etileno glicol. Lembrando que o álcool é muito associado à alteração do nervo óptico. O álcool causa toxicidade no nervo óptico, borramento da visão, cegueira. Não esquece desses detalhes. A prova tem chance de o FMT te dar um caso clínico com uma gasometria para você calcular. Vai ser uma acidose metabólica, certo? Calcula o PCO2 e o anion gap. O PCO2 esperado e o anion gap, porque é o anion gap que vai te ajudar na etiologia. Faz com calma essa questão, você não compete com ninguém, só com a prova. Vamos em paz, pessoal. Vai dar para acertar nefro, vai dar para nefro te botar dentro do seu sonho, que é passar no Revalida. Sódio baixo, pessoal, hiponatremia. O sódio normal, ele varia de 135 a 145. Abaixo de 135, hiponatremia. A hiponatremia, ela pode ser hipotônica não, hipovolêmica, hipervolêmica e euvolêmica. A hipovolêmica está aqui, ó, pessoal, diurético, vômitos, desidratação. A hipervolêmica é 3 causas. Síndrome nefrótica, doença hepática crônica e insuficiência cardíaca. E a euvolêmica, 3 causas: hipotireoidismo, insuficiência adrenal e síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. O FMT pode botar um caso clínico com um sódio abaixo de 135, certo? E perguntar a etiologia. Então, você vai ter que ver se tem insuficiência adrenal, você vai ter que ver se está hipovolêmico ou hipervolêmico. Se cair isso, grande chance de cair síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Paciente euvolêmico com alguma droga que leva a CIAD. Não esquece, pessoal, que o diabetes insípidos causa hipernatremia. Diabetes insípidos causa hipernatremia. Então, não confunde com síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Lesão renal aguda, tema forte para a gente relembrar. A lesão renal aguda é a perda da função renal rapidamente, com possibilidade de reversão. A gente usa a classificação do CADIGO e o CADIGO tem um estadiamento, o CADIGO 1, 2 e 3, que depende da creatinina e do débito urinário. Eu faço o estadiamento da lesão renal aguda pela variação da creatinina e variação do débito urinário. Bate o olho na tabela agora, pessoal. Dá uma namorada, dá uma piscadinha para essa tabela. Vai com calma que ela tem chance de estar na sua prova. Quando a gente fala de lesão renal aguda, não esquece da pré-renal, da pós-renal e da renal. Pré-renal, desidratação, hemorragia, falta de acesso à água. Pós-renal, tudo aquilo que obstrui a via urinária, um cálculo uretral, certo? Um tumor de próstata, uma hiperplasia prostática benigna, um câncer de colo uterino. E renal, a gente pode ter etiologia glomerular, tubular, intersticial ou vascular. Vamos em frente, pessoal. Grande chance de essa tabela estar na sua prova, pessoal. Vai com calma que eu vou te explicar. Essa tabela serve para diferenciar a NTA, que é uma causa renal, da pré-renal. Então, quando o paciente tiver sódio urinário maior do que 20, fração de excreção menor do que 1, certo? E osmolaridade urinária maior do que 500, chance de você estar diante de uma pré-renal. São essas 3 características aqui. Então, vai ter um caso clínico grande
que ele vai jogar em algum local esses valores e vai te perguntar a etiologia. E aí você marca pré-renal ou NTA. A NTA é caracterizada por uma fração de excreção maior do que 1%, um sódio urinário maior do que 20, certo? E uma osmolaridade urinária menor do que 500. Maior do que 20, menor do que 500. Namora, olha ela agora, essa tabela. Pré-renal, fração de excreção menor que 1, sódio urinário menor que 20, osmolaridade urinária maior do que 500. Vamos em frente que a gente vai falar de etiologias da lesão renal aguda. Não esquece da lesão renal aguda induzida por contraste iodado. O que é isso mesmo, Marcelo? É aquele quando a gente vai fazer aquela tomografia, aquele cateterismo, que a gente usa contraste iodado, pessoal, certo? O contraste iodado, depois de 48 horas do uso, ele pode piorar a função renal, principalmente em diabéticos e portadores de doença renal crônica. Esses pacientes têm alto risco para lesão renal aguda induzida por contraste iodado. E como é que eu previno isso? Eu hidrato antes do uso do contraste, eu hidrato depois do uso do contraste. Eu não uso estatina, eu não uso vitamina D, N-acetilcisteína, bicarbonato, nada disso. Soro fisiológico antes, soro fisiológico depois. Previne a lesão renal aguda induzida por contraste iodado. Lembrando, pessoal, que a gente tem o contraste hiperosmolar, isoosmolar ou hipoosmolar. O hiperosmolar é quem mais causa lesão renal aguda. E para diminuir a incidência de lesão renal aguda, eu também tenho que usar a menor quantidade de contraste possível. Lembrar da NIA, a nefrite intersticial aguda, é aquela piora da função renal com dor lombar, porque o rim inflamado da NIA, ele cresce, distende a cápsula renal, dá dor lombar, certo? Então ele dá dor lombar, ele dá febre, ele dá rache, ele dá eosinofilia, eosinofilúria. Geralmente eu tenho um AINE ou um antibiótico do grupos do beta-lactâmicos. Lembrar que a necrose tubular aguda é piora da função renal em pacientes graves, pacientes em centro de tratamento intensivo, pacientes com aminoglicosídeo, vancomicina, com uma série de drogas nefrotóxicas. Lembrar agora também do ateroembolismo por colesterol. O ateroembolismo por colesterol é aquela piora da função renal quando faz um cateterismo. O paciente faz um cateterismo, quando o catéter vai passando, ele vai soltando placas de colesterol. Essas placas de colesterol podem ir lá no rim obstruir os vasos renais, levando a uma lesão renal aguda. Pode obstruir vasos dos dedos das mãos, dos pés, dando cianose em ponta de dedo da mão, cianose em ponta de dedo dos pés, certo? E aí, o FMT pode botar para você o seguinte: um paciente que faz um cateterismo cardíaco e piora a função renal. Qual a causa da lesão renal aguda? É o uso do contraste, porque o CAT também tem contraste iodado, ou é um ateroembolismo por colesterol? A diferença aqui é que o ateroembolismo por colesterol é um quadro florido. Eu tenho febre, rache, eosinofilúria, eosinofilia, consumo do complemento. A nefrotoxicidade pelo contraste iodado é um quadro brando, uma piora após 48 horas do uso do contraste, uma melhora ali no 5º ao 7º dia. Um quadro florido, ateroembolismo, um quadro mais brando, nefropatia induzida por contraste iodado. Não esquece da doença renal crônica, pessoal, chance de ter na UFMT. Eu uso a fórmula do CKD-EP para estadiar a doença renal crônica. Eu uso o estádio de acordo com a taxa de filtração glomerular, estágio 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, e eu uso a albuminúria A1 até 30, entre 30 e 300 A2 e acima de 300 A3. Bate o olho agora nessa tabela para a gente entender um pouquinho o estadiamento da doença renal crônica. Meus amigos, era esse passeio pela nefrologia que eu queria fazer. Torço muito pelo sucesso de vocês. Contem comigo. Qualquer dúvida, um